Olá pessoal, aqui é o professor Baroni. Olha só, essa semana eu gravei uma aula aqui com os nossos assinantes de um projeto chamado Rota da Independência Financeira. Um projeto muito legal que a gente trabalhou aqui com um grupo de investidores, de assinantes aqui da Suno. E eu participei dessa aula onde nós fizemos uma questão ali de perguntas e respostas, né, uma live de perguntas e respostas, e nós selecionamos algumas delas para que vocês possam conhecer um pouquinho desse trabalho. É sempre importante, pessoal, mostrar um pouquinho daquilo que a gente faz com os nossos assinantes aqui. Inclusive, algo semelhante a essa aula acontece semanalmente nos nossos plantões de dúvidas. Acontece aqui de fundos imobiliários todas as quartas-feiras pela manhã. A gente recebe as dúvidas das pessoas, colocamos aquilo ali nos slides e respondemos. E também, em alguns casos, ali a gente interage com aqueles investidores que estão com alguma questão mais pontual. Então, vamos conhecer um pouquinho daquilo que foi a nossa aula desta semana da Rota da Independência Financeira. Vamos lá. Bom, professor, nós tivemos aqui uma diversidade de questionamentos e eu acho que alguns focam em eixos temáticos diferentes. Então, eu tentei estruturar para que nós tivéssemos aqui uma convergência, vamos dizer assim, nesses grupos de perguntas. E eu achei mais adequado abrir com uma pergunta que mescla aqui com um pouco, né, da conjuntura atual e também da visão de alocação, né, dentro da estrutura do portfólio do investidor. E o primeiro questionamento, ele versa justamente sobre isso. Mesmo com a renda fixa pagando juros elevados, por que ainda faz sentido considerar fundos imobiliários na carteira de investimentos? Primeira questão é que essa pergunta só aparece quando os juros estão elevados, né? Quando os juros estão baixos, não tem. Ao contrário, né? Acabou a renda fixa, o que eu faço com o meu dinheiro, né? Então, primeiro a gente tem que entender que se você fizer uma comparação de yield contra yield, você está fazendo uma comparação por si só equivocada. Porque o fundo imobiliário, ele é um produto de renda total, né? De retorno total, melhor dizendo. Então, quando você investe no fundo imobiliário, você está recebendo um yield, mas você também tem, por detrás ali, um ativo que pode se valorizar no tempo, né? Obviamente, no fundo de papel, você tem menos espaço para essas valorizações. Por isso que os fundos de papel pagam, inclusive, acima dos juros. Então, essa pergunta, se a renda fixa pagando mais do que juros, faz sentido investir numa carteira de fundos de tijolos? Aí você pega e fala, bom, o fundo de tijolo ele não é comparável diretamente à renda fixa, porque o fundo de tijolo é um ativo de retorno total. Os fundos de papéis, embora também sejam de retorno total, mas se você olhar hoje, o yield contra yield, vários fundos de papel pagam mais do que a renda fixa. E é óbvio, né? Por quê? Porque você tem um risco privado. Então, a resposta para essa pergunta é sim, pode continuar investindo. Agora, qual que é o meu ponto aqui? Essa pergunta, ela carrega uma característica de falta de planejamento de estrutura de carteira. O que isso quer dizer? Quando você vai ter renda fixa na sua carteira, e é importante tê-la, você deve delimitar um mínimo e um máximo. Por exemplo, eu quero ter o mínimo de 10% em renda fixa e o máximo de 30%. Então, dentro desse escopo de 10 a 30, desse intervalo de 10 a 30, você vai balanceando os seus aportes. Então, se você tiver com pouca renda fixa, obviamente o carrego agora está bem positivo. Então, aumentar um pouquinho de renda fixa, direcionando um pouquinho mais para a renda fixa, não necessariamente vendendo os seus ativos para a renda fixa, mas direcionando, tudo bem, não tem problema nenhum, porque o carrego está positivo. Mas a pergunta, ela às vezes me dá uma sensação de que será que vale a pena continuar investindo no fundo imobiliário? Então, essa pergunta, quando ela vai nesse nível de profundidade, me preocupa um pouco, porque falta estrutura de carteira e falta entendimento do produto fundo imobiliário, principalmente de tijolo, que é o ativo de total. Aproveitando o João que está aqui, mesmo com renda fixa, ainda faz sentido investir em Banco do Brasil? Veja, o dividend yield do Banco do Brasil é menor do que a Selic. O dividend yield do Banco do Brasil não é 15% ao ano. Né? Então, se você for pensar só por esse caminho, eu não sei quanto é que está, mas o João pode me corrigir aí, mas imagino que seja menos. Mas só que o Banco do Brasil ele tem um ativo ali por detrás, que esse ativo também tende a valorizar. Então, ele é um ativo de retorno total também. Então, quando os juros caírem, em algum momento eles vão caindo, o retorno total de uma ação que tem um dividendo implícito alto, isso gera um retorno, uma TIR, né, uma taxa interna de retorno, muito superior a esse rendimento nominal da renda fixa. Então, a resposta é essa, espero ter ficado claro. E, João, se você quiser complementar alguma coisa nessa linha que eu falei do Banco do Brasil, talvez vá ajudar o pessoal a entender melhor.
Não, é exatamente isso. Eu acho que a gente sempre pega essa pergunta quando o patamar do juros está muito elevado. Então tem esse aspecto aqui. E geralmente quando chega muita dúvida dessa, eu fico feliz em estar comprando ações de fundos imobiliários, né? Significa que o ciclo tá bem em prol da renda fixa. E aí só para ações, tem a questão que difere um pouco do fundo imobiliário, que, por exemplo, quando a gente pega o yield do Banco do Brasil, que ele é bem abaixo da Selic, a gente estaria falando de algo como 9% hoje, acaba que ela é só parte do lucro, né, da empresa. É 40% do lucro. Os outros 60% eles ficam dentro da empresa para a empresa reinvestir para crescer. Então tem esse quesinho também. Acaba que fundos imobiliários não é tão assim, né? Depois, professor, se quiser explicar também como que funciona o lucro do fundo imobiliário, acho que é bacana. Vamos lá, é que o fundo imobiliário ele distribui 95% do resultado, então realmente ele é mais na veia ali, né? Mas eu acho que o ponto mais importante de trazer aqui para vocês é o seguinte: se você fizer essa comparação com o fundo de papel, você vai perceber que já não é mais tão verdadeiro assim, porque o fundo de papel, embora ele seja um ativo de renda variável, o que tem dentro dele é renda fixa, que é o CRI. E aí, pelo fato de ter risco privado, ele paga mais do que o risco soberano, como o Tesouro Selic, ou um CDB mesmo, mais simples, né? Então tem muito fundo de papel hoje que está dando yields de 14% a 16% líquido de imposto de renda nos preços atuais. Então, é só para dizer que essa pergunta ela tem que ter um pouco mais de profundidade. Mas era isso, basicamente. Show de bola, professor. E eu acho que assim, essa pergunta ela casa com a aula que a gente já teve. Aqueles que tiverem dúvida ainda sobre asset allocation, a gente recebeu aqui o Lucas Ramiro, que ele falou sobre composição de portfólio, estratégia de acordo com os objetivos, e casa também até com o painel que eu tive a satisfação de compartilhar aí com o Baroni, com o Thiago, no qual a gente falou sobre um portfólio resiliente, né, o papel de cada classe numa carteira focada no longo prazo. Eu acho que não deve ser um trade-off, né? Você pode ter aí diversas classes no seu portfólio, se isso conversar com a sua estratégia, com seus objetivos. E essa comparação ela acaba empobrecendo até um pouco aí do debate e da composição do portfólio focado no longo prazo, né? Segundo questionamento, o fluxo de proventos mensais e isentos é um dos maiores atrativos. Mas, além do dividendo, que outros fatores devem pesar na decisão de investir em fundos imobiliários? Aí até coloca, especialmente com essa perspectiva de tributação. Bom, da mesma forma que você pode pensar de por que você investe em ações. Quando você investe no fundo imobiliário ou em ações, você está se expondo à economia local. É isso. Tão simples quanto isso. Então, quando você tem um galpão logístico, que está no raio 15 de São Paulo, você está ali pensando no quê? Na pujança daquela cidade, no crescimento daquela cidade, na consolidação desses vetores da cidade. Consequentemente, você também está apostando de que aquelas empresas que estão ocupando aquela área são empresas que vão também se beneficiar do crescimento econômico. Eu tenho uma frase que tem tempo que eu não falo ela, mas é importante vocês lembrarem aqui. É que não existe fundo imobiliário forte numa economia fraca. Então, se você tem uma economia paupérrima, muito, muito pobre, fundo imobiliário não vai funcionar lá, da mesma coisa que você não vai ter mercado de capitais. Então, se você pegar países muito pobres, não tem bolsa de valores, ou tem e é irrelevante, irrisória, né? Ao passo que se você tem uma economia mais forte, você tem fundos imobiliários mais fortes, imóveis mais fortes, locatários mais fortes e companhias mais fortes, uma bolsa mais forte. Então, além do dividendo mensal isento, você está se expondo à economia local. Então, você está acreditando, por exemplo, que as pessoas vão continuar indo nos shopping centers e consumindo porque essas pessoas têm mais dinheiro, têm um poder aquisitivo maior, mais elevado, que vai permiti-las consumir, e você vai se beneficiar desse consumo. É isso, né? Então, não dá para você imaginar, por exemplo, um país com PIB péssimo, um país pobre, e que você vai ter companhias listadas extremamente ricas. Pode acontecer isso no mundo afora? Pode, mas é muito mais exceção do que regra, e são casos muito específicos. Às vezes é uma empresa numa economia inteira que é muito forte naquela região, né? Mas, por exemplo, vamos pegar uma cidade ou um território extremamente devastado. Não dá para você imaginar que ali vai ter um prédio corporativo que vai ser ocupado por grandes empresas, né? Então é isso. Então é exposto à economia local.
Perfeito. Eu acho que é um dos ativos que mais traduz também o termômetro da economia real, né? Pelo que você elencou. Bom, aqui eu elenquei essas duas perguntas casadas, mas eu vou fazer uma de cada vez, porque elas têm ali uma mesma relação, né? Desaguam no mesmo tema. Fundos imobiliários de tijolo e papel oferecem proteção inflacionária de formas diferentes. Qual é a mais efetiva no longo prazo? Tá. Vamos lá, uma pergunta que tem uma pegadinha aí. Por que eu digo que tem uma pegadinha? Porque se eu entender que um fundo de papel ele te entrega um ativo IPCA+, então no longo prazo ele é mais, e agora eu vou colocar super entre aspas, sublinhado entre aspas, com todos os disclaimers e cuidados possíveis, mas ele tende a ser mais garantido. Essa palavra garantido é uma palavra péssima de se usar no mercado financeiro, mas eu estou usando aqui para fins didáticos. Porque você tem um produto que é IPCA+, então a garantia que ele vai te entregar. Tudo mais constante, né? Se não tiver um default e etc. Já no caso do fundo de tijolo, não é uma garantia que ele vai te entregar a inflação, é uma possibilidade. E essa possibilidade ela é interessante, que ela pode ser muito mais ou menos. Então tem fundos de tijolos que entregaram mais do que a inflação. O tijolo corrigiu mais do que a inflação e tem outros que corrigiram menos. Só o único cuidado que tem que ter aqui é que as pessoas querem que esse valor patrimonial corrija um reloginho como se fosse uma NTNB. Isso não acontece. E nós estamos num momento agora que nós estamos há 4 anos e meio aí praticamente com juros em 2 dígitos. Então, meus caros, quando você vai fazer o valuation de um imóvel corporativo, um imóvel comercial, né? E você faz ali o fluxo de caixa descontado trazido a valor presente com uma taxa de desconto alta, isso machuca bastante o valor patrimonial. Então, assim, enquanto a gente não tiver um cenário de juros baixos por um tempo um pouco mais alongado, as pessoas vão ter uma sensação que o valor patrimonial está parado e que o fundo de tijolo não corrige pela inflação. O fundo de tijolo bem gerido corrige. Baroni, você consegue pelo menos me provar um pouco disso? Eu consigo. É só você olhar, por exemplo, a quantidade de imóveis que estão sendo vendidos nos fundos imobiliários acima dos laudos de avaliação, acima dos valores patrimoniais. Muito mais em linha com aquilo que é a economia real, muito mais palatável com a economia real. Então essa é uma indicação interessante, tá? Na prática, né, só para emendar, posso emendar aqui? Pode ficar à vontade. Então, na prática, FIIs realmente entregam a proteção contra a inflação, ou isso é mais verdadeiro para determinados segmentos indexadores? Na verdade, os fundos imobiliários entregam a proteção contra a inflação não como as pessoas gostariam. E, de novo, não é porque é fundo imobiliário necessariamente vai entregar. Isso é falso na essência. Não dá para você falar assim, de todos os imóveis do planeta corrigem pela inflação. Não. Você vai ter imóveis que vai corrigir mais, imóveis que vai corrigir menos. Mas da mesma forma que você vai ter ações que vão entregar mais ou menos retorno, acima ou abaixo de um CDI, ou acima ou abaixo do indexador. Então, o problema das pessoas, Guilherme e João e todos que nos acompanham, é que as pessoas querem que um fundo imobiliário, que é um ativo de renda variável, um ativo que está dentro da economia real, se comporte como um ativo de renda fixa, porque o brasileiro é tão apegado na renda fixa que ele quer que as características da renda fixa vão para os ativos variáveis e têm o mesmo comportamento. Isso é, eu diria, pueril, infantil, primário pensar dessa forma, porque seria o melhor investimento do mundo, né? Não, eu garanto, eu bato no peito e falo, eu garanto que o fundo imobiliário, a ação que você investir, ela vai corrigir reloginho acima da inflação para compensar você investir nele e não investir na renda fixa. Não. Se você quiser uma coisa mais garantida, de novo, com todas as aspas e cuidados, você vai para uma renda fixa tradicional, e lá você vai ter lá um IPCA mais 6, né? Agora, quando você pega um ativo do mercado, ele pode te entregar mais do que IPCA mais 6, ele pode te entregar IPCA mais 11, mais 10, mais 9, mas também ele pode te entregar menos do que IPCA, inclusive, isso é perder dinheiro. Por isso que quando você vai para a renda variável, você tem que ter diligência para estudar os seus ativos e conseguir bons parâmetros aí de investimentos. Então, quando você me faz uma pergunta, ou isso é mais verdadeiro para determinados segmentos? Veja como essa pergunta ela é complexa de ser respondida, né? Olha que pegadinha, né? FIIs realmente entregam proteção contra a inflação? Essa palavra ela é super capciosa, essa pergunta ela é super capciosa. Eu sei que a intenção não foi essa. Eu tenho convicção, não sei quem fez a pergunta, mas eu tenho convicção que não foi com essa intenção. Mas ela acaba se tornando capciosa porque você está me pedindo para afirmar categoricamente que todos os FIIs entregam. Não, Baroni, mas eu estou colocando ali embaixo. Isso é mais verdadeiro para alguns segmentos, é mais capcioso ainda, porque eu vou falar, não, todos de logística entregam. Não.
Tem alguns de logísticas que entregaram, que entregam, e outros que não entregaram, que não vão entregar. Está muito longe de entregar e possivelmente não vão entregar, só se tiver uma coisa muito diferente para acontecer, o que pode ser pouco provável, a depender da estrutura do fundo. Então, a cada caso é um caso, não dá para generalizar, porque toda renda fixa que paga IPCA mais 5, ela vai entregar IPCA mais 5, porque ela é renda fixa, por isso que chama renda fixa. Renda fixa. Renda fixa. Ela tem que ter prazo e tem que ter uma taxa pré-determinada, por isso que é renda fixa. Renda variável, ela não tem prazo e ela não tem uma taxa pré-determinada, por isso que ela tem mais risco e, consequentemente, potencialmente mais retorno. Só um disclaimer aqui também, que a própria renda fixa, apesar de, na essência, ter uma previsibilidade quanto à dinâmica de retorno, isso só é verdade se o investidor mantiver o investimento até o vencimento, né? Vai pagar IPCA mais 5 lá no vencimento. Se vender antes, pode até embolsar menos ou mais, né? E isso é muito legal que você está falando, que é a marcação a mercado, né? E no fundo imobiliário, isso é mais interessante ainda, né? Porque você tem uma marcação a mercado diária, e como ele não tem prazo para vencer, as pessoas têm uma interpretação errada. Então, se eu tenho uma renda fixa, olha que curioso, por isso que eu falo que o comportamento do investidor diz muito hoje dentro dos meus estudos. Porque olha só, se eu tenho uma renda fixa com prazo de 10 anos e ela está variando o preço unitário dela o tempo todo, mas eu sei que ela vai me entregar aquilo há 10 anos, eu fico tranquilo. Mas como eu tenho um fundo imobiliário que também está oscilando, mas como ele não tem prazo para vencimento, eu fico preocupado. É curioso, porque na verdade você está sujeito à mesma coisa, só que um tem prazo e o outro não tem. E aí, enquanto você deveria se aproveitar dessa volatilidade na renda variável e comprar com mais margem de segurança ainda, você se incomoda com aquilo. Mas na sua renda fixa, quem comprou há pouco tempo atrás IPCA mais 6, achando que estava fazendo o melhor negócio do mundo, já teve uma perda de capital relevante, mas ele não se preocupa, porque ele tem uma desculpa na cabeça dizendo o seguinte, não, mas se eu ficar até 2040 vai dar tudo certo. Sim, mas está variando, né? Então, isso é curioso, né? Perfeito, professor. Eu acho que a dinâmica do comportamento, que eu sempre gosto de falar, né? Boa parte do sucesso nos investimentos está relacionado ao psicológico e não ao conhecimento técnico, né? Mas, enfim, isso é uma pauta que a gente já teve a oportunidade de discutir aqui. Quinta pergunta. Com a inflação mais controlada e possível queda nos indexadores, como o investidor deve avaliar fundos de CRIs atrelados ao IPCA e ao CDI neste novo ciclo? Aqui legal, só uma... controlado entre aspas, né? É isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar. A inflação está controlada nos parâmetros de médias histórica, mas ela está acima da média, da meta, desculpe, inclusive da banda superior da meta. O que eu quero dizer aqui, pessoal, é que vocês têm que aprender a compor um portfólio. Né? Então, por exemplo, a nossa carteira recomendada hoje, inclusive mais recentemente, ela recebeu 2 fundos que têm um viés mais para o CDI. Então, você vai ter fundos de papel CDI, vai ter fundos de papel IPCA. Agora, obviamente, o ativo IPCA, ele entre aspas, ele está pagando um pouco menos, né? Porque você tem lá IPCA mais 7, você tem um IPCA de 5, né? E você tem o custo do fundo, mas vamos arredondar aqui, você vai ter uns 12. E aí, quando você tem um fundo que tem CDI mais 2, mais 3, você vai ter lá 15, 16. Então, essa diferença dá a sensação de que o CDI é sempre melhor. Não, isso já aconteceu o inverso. E não é há 30 anos atrás, aconteceu isso em 2020, 21, 22, até um determinado momento, aconteceu o caminho ao contrário, você tinha fundos CDI que pagavam muito menos do que os fundos de IPCA, por isso que você tem que pensar num modelo um pouco mais híbrido, tá? Cuidado com essa história, né? Então, com a inflação mais controlada, tá? Até quanto tempo a gente vai ter uma inflação que na sua pergunta está parecendo controlada, mas ela está acima da meta? Será que ela tem risco de voltar para 7, 8 e inverter completamente essa lógica, né? Então, tem que saber ponderar. Agora, inexoravelmente, você vai ter mais fundos IPCA do que CDI, porque um ativo de renda, um CRI, né, um recebível imobiliário, ele é originado pelo lastro, e a maioria dos lastros imobiliários são inflação, então a maioria dos fundos vão ser IPCA. Então, sua carteira vai, isso eu pensando só na parte de papel, ela vai ter sempre ali mais ou menos uns 70%, 80% IPCA, um pouco mais. Vamos pôr 2/3, vai, no mínimo. 2/3 mais relacionados à inflação e talvez 1/3 mais relacionado ao CDI. Em alguns momentos pode até ficar mais, 80%, 75%, 80% IPCA
e uns 20% CDI. Essa é uma divisão natural que o meu próprio mercado vai nos orientar. E, de novo, pessoal, das 5 perguntas que tivemos agora, 2 perguntas eu falo que são perguntas oportunísticas. São perguntas que estão sendo feitas com base nesse contexto agora e vocês tendem a ter uma premissa de perpetuar os cenários. Então, vocês estão perpetuando que o juro vai ficar em 15% pro resto da vida. Não vai. Porque se ficar, não vai ter mercado amanhã, né? Ninguém dá conta de pagar 15% de carrego de dívida, no mínimo, durante muito tempo. Então, é mais razoável você imaginar que, na média, vai ficar mais próximo daquilo que foi os últimos 10 anos. Mais ali perto de 9, 9,5, alguma coisa assim, tá bom? E aí, esse cenário é outro. Porque se você tiver um fundo de inflação mais 10, inflação mais 7, mais 8, você vai ter um fundo talvez te entregando 12, 13% de yield, enquanto o CDI vai estar entregando talvez 11%. Aí essa lógica se inverte um pouquinho, entendeu? Não quer dizer que seja ruim, mas a lógica se inverte um pouco. Gostaram, pessoal? Tenho certeza que vocês gostaram bastante. É bacana, né? Essa interação, essas dúvidas foram enviadas previamente, então foram colocadas ali no slide para que a gente pudesse responder de maneira estruturada. Como eu disse, temos também um plantão de dúvidas que acontece algo parecido com esta rota da independência financeira. Claro que às vezes são perguntas mais específicas, né? Voltadas mais especificamente para os fundos imobiliários diretamente, mas é algo semelhante, é muito bacana de conhecer. Inclusive, vou pedir para o nosso time colocar aqui na descrição do vídeo mais informações para que vocês possam conhecer mais as assinaturas hoje disponíveis da Suno, tá bom? Então, até o próximo vídeo e valeu!